Há décadas, a China vem surpreendendo o cenário automotivo global com uma tática simples, mas poderosa: introduzir carros elétricos a preços impressionantes. Repetidamente, conseguiram combinar custo baixo e desempenho decente de maneiras que deixam os fabricantes tradicionais inquietos. Agora, a China revelou o que pode ser sua criação mais preocupante até agora: um pequeno carro elétrico com uma autonomia que muitos achavam impossível pelo preço que tem, inspirando tanto admiração quanto medo nas salas de reunião ao redor do mundo. Conheçam o BYD Seagull. Ele é pequeno, discreto e não ostenta um design futurista de nave espacial. É silencioso, quase quieto demais, mas esse silêncio é exatamente o ponto. Em um mundo cheio de protótipos de EV chamativos e preços exorbitantes, o Seagull chega suavemente com um preço em torno de $11.000, e aqui está a surpresa: ele ainda consegue uma respeitável autonomia de 200 km no papel. Mas como chegamos até aqui? Como uma das maiores fabricantes de EV do mundo conseguiu fazer algo que o resto da indústria só sonhou? Fica por aqui e no final você vai entender por que o BYD Seagull pode ser o EV barato mais assustador que surgiu da China até agora e o que isso pode significar para o futuro. Dirigir o BYD Seagull não é como pilotar um SUV grandão ou uma minivan de família. É um hatchback compacto de 4 portas, ágil o suficiente para se esquivar no trânsito lotado da cidade e pequeno bastante para caber em qualquer vaga apertada. O design não é cheio de linhas chamativas ou ângulos exibidos, é bem discreto, com curvas suaves, janelas grandes para boa visibilidade e um interior simples que dispensa gadgets extravagantes. Mas não se deixe enganar por essa aparência modesta. A BYD está mirando em um público global enorme que busca praticidade. Um carro para quem se desloca que não pesa no bolso, especialmente em lugares onde as tarefas diárias não precisam da autonomia de um carro elétrico de luxo. E nessa categoria, a Seagull se encaixa perfeitamente. Sem piloto automático chique, sem 0 a 100 em 3 segundos, só as tarefas do dia a dia sendo feitas tranquilamente com motor elétrico. O grande impacto é o preço, em torno de $11.000, é uma revolução. Pouca gente vai gastar 30, 40 ou até $50.000 quando pode pegar algo que simplesmente funcione. Claro que o carro da BYD não vai ser o sonho de todo mundo, pode ser meio apertado em uma viagem longa e você não vai ver influencers correndo com supercarros nele. Mas para uma boa parte da população que só precisa de um carro confiável para o dia a dia, a BYD trouxe a montanha até Maomé. Então, como é que você constrói um carro elétrico com uma autonomia decente e vende por um preço que parece mais com um plano de celular do que com um carro novinho? As respostas podem ser encontradas em algumas áreas-chave: a linha de produção, os materiais, as baterias e as técnicas de fabricação que cortam custos ao máximo, sem abrir mão da confiabilidade total. Quando você entra em uma fábrica de carros típica, vê centenas de peças chegando de dezenas de fornecedores, cada uma adicionando sua margem de lucro. O veículo final é um mosaico de componentes de diferentes empresas. No entanto, a BYD já adotou há muito tempo uma filosofia diferente: a integração vertical, em vez de comprar baterias. De um motor gigante de um lado, eletrônicos de outro, a BYD faz tudo isso dentro de casa, o que reduz custos e dá controle sobre todas as dimensões, como checagem de qualidade e velocidade de montagem. Eles também otimizaram as fábricas para produzir veículos mais rápido, com menos gargalos e linhas mais suaves que minimizam o trabalho manual. O corpo do Seagull usa materiais acessíveis e testados que mantêm o veículo leve, mas resistente. Você pode notar que o interior tem mais plástico e um painel mais simples do que alguns EVs ultramodernos, mas esses materiais cumprem bem a função. São duráveis, baratos e mantêm o peso baixo, o que melhora a eficiência. A BYD ainda economiza alguns trocados em detalhes que a maioria das pessoas nem pensa, como uma única lâmina de limpador de para-brisa, por exemplo. De 2 espelhos laterais padrão que podem ser produzidos em massa em grandes volumes. Quando você multiplica essas economias de custo por milhares de carros, começa a falar de um dinheiro sério. Talvez a maior conquista da BYD seja a bateria Blade, um design de fosfato de ferro-lítio, LFP, que está mudando as regras da tecnologia de baterias para veículos elétricos. As baterias de íon de lítio tradicionais podem consumir uma parte enorme do custo total, sem contar as preocupações de segurança, como o risco de incêndio. A bateria Blade, no entanto, é projetada intencionalmente para ser mais seguro e mais acessível. Além disso, é organizado de um jeito que mantém a embalagem minimalista, ou seja, sem grandes módulos separados ou sistemas de proteção complicados que aumentam o peso e o custo. Colocando as células da bateria bem juntinhas em uma formação de lâmina, a BYD elimina componentes desnecessários. Em outras palavras, a bateria em lâmina oferece tanto confiabilidade quanto acessibilidade, 2 coisas essenciais para um carro elétrico econômico como esse. O Seagull, além das grandes inovações, também faz umas otimizações discretas nos bastidores.
Eles conseguem vender a Ceagu a um preço que parece mais de moto do que de um carro elétrico completo. Então, o preço é de cair o queixo e a autonomia é surpreendentemente boa. Mas será que dá para confiar em algo tão barato? Os motores elétricos, baterias e sistemas de controle do Ceagu se baseiam em engenharia comprovada. O conhecimento adquirido com modelos mais caros e veículos comerciais se reflete em projetos mais modestos. Os primeiros donos chineses do Ceagu relataram problemas mínimos, elogiando como ele lida com os deslocamentos diários, compras de supermercado e viagens curtas nos finais de semana. Claro, só o tempo dirá se ele vai manter essa confiabilidade em 5 ou 10 anos, mas os sinais iniciais parecem promissores. Para um carro elétrico mais em conta, você pode se preparar para um pacote de segurança mais simples, mas a bateria Blade já ajuda bastante a afastar os riscos de incêndio, que são uma preocupação constante entre os céticos dos elétricos. Recursos de segurança padrão, como airbags, sistemas de controle de estabilidade, trazem uma camada extra de tranquilidade. Não está cheio de todos os sistemas avançados de assistência ao motorista, mas para dirigir na cidade no dia a dia, foi projetado para te manter seguro. Uma das maiores vantagens do Ceagu é que seu motor modesto significa que você provavelmente não vai exagerar, diminuindo ainda mais os riscos. Esse carro é puramente para o dia a dia, não é um brinquedo de pista, incentivando um estilo de direção mais tranquilo que naturalmente evita colisões em alta velocidade. O maior atrativo do Ceagu é como ele redefine completamente a noção de que os veículos elétricos precisam ser precificado como itens de luxo, oferecendo um carro elétrico por cerca de $11.000. Apesar desse custo de etiqueta incrivelmente baixo, ele ainda consegue entregar uma autonomia estimada de 200 km, cobrindo confortavelmente as distâncias diárias que a maioria dos motoristas enfrenta, graças ao seu design compacto, manobrando facilmente em ruas estreitas e vagas apertadas. O Ceagu já fez sucesso nas concessionárias chinesas, chamando a atenção da mídia internacional. Agora vem a pergunta: será que vai fazer barulho fora das fronteiras da China? Se houver demanda suficiente, a BYD pode tentar entrar no mercado. Essa ideia também pode agitar o mercado que já se acostumou a achar que um veículo elétrico deve custar pelo menos $25.000 a $30.000 no mínimo. As consequências podem mudar completamente a conversa sobre o que é um EV, quem pode pagar e quão rápido conseguimos deixar os motores a combustão para trás. Com certeza, o Ceagu pode não ser um carro de corrida ou um símbolo de luxo, mas é exatamente isso que o torna um disruptor tão poderoso. Apela a um grande segmento de motoristas que se preocupam menos com o prestígio da marca e mais com a acessibilidade prática, e isso é um divisor de águas para a transição para uma energia mais limpa, uma mudança que depende de colocar mais pessoas dirigindo veículos de zero emissão. E a inovação em baterias consegue derrubar esse preço enquanto as marcas maiores se esforçam para responder com seus EVs mais em conta. O Ceagu continua vendendo e ganhando força em uma onda global de eletrificação acessível. No contexto mais amplo, isso ajuda a proteger a qualidade do ar, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e alcançar as metas climáticas. O Ceagu se destaca como um modelo de como tirar os consumidores comuns da bomba de combustível. Se uma família comum pode trocar para um EV sem dobrar os pagamentos do carro, isso faz toda a diferença. O futuro pode chegar mais rápido do que a gente pensava. O BYD Ceagu é uma peça de quebra-cabeça que muitos achavam impossível. Um carro elétrico realmente barato, que não economiza em praticidade e já está nas ruas hoje. Não é só mais um carro elétrico chinês feito para ser uma curiosidade local. Esse hatchback tem ambições globais, e se der certo, pode mudar todo o cenário automotivo. Para as montadoras veteranas, é um alerta. Não dá mais para contar só com a lealdade da marca ou achar que isso é garantido. A adoção de carros elétricos está lenta por causa dos altos custos e da autonomia limitada. O Ceagu atende a ambos os critérios de forma admirável. O preço é baixo e a autonomia é razoável. É empolgante pensar em um futuro onde os carros elétricos sejam tão comuns e financeiramente acessíveis quanto um sedã pequeno típico. E isso está vindo de uma marca que tem trabalhado silenciosamente para aperfeiçoar seus produtos. Trabalhou por anos, então aqui vai a pergunta final. A Ceagu é o EV mais assustador até agora? Talvez seja, porque o que é mais aterrorizante para os gigantes estabelecidos do que um azarão que dá ao povo exatamente o que eles precisam, sem glamour, sem preço inflacionado, mas com tudo que é essencial para dirigir rumo a um amanhã mais limpo. O zumbido daquele motor elétrico pode soar mais como um sussurro hoje, mas se os concorrentes não agirem rápido, esse som pode rapidamente se transformar em um rugido, e um que vai ecoar por aí na indústria automotiva global pelos próximos anos. Para continuar se atualizando, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.